Sr. Deputado prescindiu, então, Sr. Deputado Carlos Rodrigues para responder os dois primeiros. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Vítor Freitas, muito obrigado pela sua pergunta, que é uma pergunta pertinente. E, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, independentemente de a região ter cedido a sua posição contratual ao Governo da República, a propriedade daquela infraestrutura não deixa de ser da região. E, portanto, a região é dona daquele espaço, é dona daquela acessibilidade e, portanto, tem tudo a dizer sobre aquela matéria, independentemente da concessão ser feita nos termos em que foi. E aquilo que foi preconizado nesse contrato de concessão foi a existência e o pressuposto de haver uma convergência em termos de taxas entre as taxas do aeroporto da Madeira e as taxas do restante do país. Nós não temos culpa, enquanto região, de que o concessionário, usando, e eu não queria ser muito desagradável, de uma esperteza saloia, em vez de convergir as taxas do aeroporto da Madeira, no sentido descendente com as taxas dos outros aeroportos que eram mais baixas, usou desta manobra e fez o contrário. Ou seja, ninguém pode acusar o concessionário de não estar a convergir, o que ele fez foi fazer uma convergência no sentido contrário, ou seja, subiu as taxas dos aeroportos em que eram mais baixas para os valores próximos da Madeira. E, portanto, se queremos assacar responsabilidades, assaquemos as responsabilidades a quem usou desta maningância para cumprir aquilo que estava estabelecido no contrato de concessão. Eu diria que o negócio que foi feito, os negócios podem ser sempre melhores ou piores em função das circunstâncias em que ocorre. Agora, havendo obrigações legais, havendo um pressuposto base, um princípio que tem de ser cumprido, cabe ao concessionário explicar porque é que não está a cumprir e está a usar este esquema para, entre aspas, cumprir o contrato. Mas lembre-se, Sr. Deputado, o Sr. Deputado também aprovou a vinda, o convite dessa mesma entidade a esta Assembleia, prestar esclarecimentos não só sobre essa matéria, mas também sobre a questão dos trabalhadores do aeroporto do Porto Santo, e, como sabe, essa mesma entidade recusou liminarmente a vinda a esta Assembleia, o convite desta Assembleia. E recusou de uma forma que eu diria deselegante, dizendo que só tem que prestar contas ao Governo da República, que foi com quem estabeleceu a concessão. Está errado. Aquela entidade administra temporariamente, conforme eu disse na minha intervenção, propriedade da região. E deve aos donos daquela propriedade todos os esclarecimentos que esse mesmo dono entender necessários. E, portanto, essa posição, como eu também afirmei ali na minha intervenção, essa posição fica restada. E no futuro veremos se a mesma será ou não relevante, se essa deselegância será ou não relevante. Portanto, respondendo à sua pergunta, o contrato foi feito nestes termos. Quem está a manipular esse mesmo contrato é a entidade. Temos que pedir contas aos mesmos. Eles tinham que proceder a uma convergência em sentido descendente, estão a fazer uma convergência em sentido ascendente. É uma maningância, mas não se pode dizer formalmente que não estejam a cumprir o contrato. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Bernardo Caldeira, eu diria o seguinte. Sr. Deputado Bernardo Caldeira, é apenas uma questão de matemática eleitoral. Não há aqui qualquer consideração nem respeito pelos portugueses residentes na ilha do Porto Santo. É uma questão de matemática eleitoral. Os residentes do Porto Santo são apenas 5.000. Não elegem um deputado que seja à Assembleia da República. As comunidades elegem 4 deputados à Assembleia da República. Nesse sentido, o Partido Socialista, fazendo e usando da sua matemática eleitoral, muito simplesmente diz o seguinte: nós, em relação às comunidades, vamos intervir na TAP e vamos obrigar a TAP a fazer essas ligações. Porquê? Porque assim garantimos, pelo menos, a hipótese de ter 4 deputados. Em relação ao Porto Santo, são 5.000 almas que vivem perdidos no meio do Atlântico, não elegem um deputado que seja, portanto, não há interesse em promover essa mesma ligações. E, portanto, vou já concluir. Aqui não é uma questão de justiça, não é uma questão de respeito, não é isso que está em causa. O Partido Socialista é um partido muito pragmático. E, portanto, fez contas. As comunidades dão 4 deputados, o Porto Santo não dá deputado absolutamente nenhum. E, portanto, não interessa resolver o problema. Muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Deputado Jaime Filipe,
Não há dúvidas absolutamente nenhumas, conforme também já referi na intervenção, de que as comunicações assumem o papel, talvez o papel mais relevante, por várias razões. Pela questão da nossa, da redução do nosso isolamento, ou mesmo quase a anulação em termos de isolamento perante o mundo, mas acima de tudo porque a tal desmaterialização dos processos e das relações económicas acontece e é cada vez mais presente. Até a pandemia veio trazer isso, veio mostrar isso, demonstrar isso de forma bastante relevante. E, portanto, é crucial que a região tenha comunicações o mais evoluídas e modernas possíveis, mas também o mais baratas possíveis. Em relação a esta matéria, o Governo da República foi deixando sempre na mão de um operador privado a ligação entre a Madeira e o restante continente europeu. Foi preciso a empresa de eletricidade, que é tão diabolizada aqui nesta Assembleia, assumir as suas competências, negociou com os diferentes operadores e detentores da infraestrutura e promoveu a ligação através de uma ramificação de um cabo intercontinental, criando essa mesma ligação e devolvendo a soberania e a independência em termos de comunicações. Esse investimento foi feito, foi um investimento de cerca de 15 milhões de euros, o investimento está feito. E, conforme disse, e bem, neste momento, e é preciso que todos os cidadãos da Madeira, residentes da Madeira, saibam, neste momento, só não pagam menos pelas comunicações e não têm acesso a comunicações melhores, mais rápidas e com maior fiabilidade, porque os operadores ainda não cumpriram a sua parte. Os operadores têm que utilizar esta infraestrutura. Se utilizarem esta infraestrutura e fizerem repercutir os custos a redução de custos que a mesma propicia, então todos nós, todos os cidadãos da Madeira poderão pagar menos e ter melhores comunicações. Em relação às taxas aeroportuárias entre ilhas, é de facto uma questão que eu diria quase pornográfica, como também é costume dizer. E porquê? Porque a ANA, independentemente, ou neste caso o concessionário, independentemente das condições que existem nessas ligações, não olha de facto ao peso que essas mesmas taxas têm no preço final para o consumidor. Mas ainda, não cumprindo aquilo que estava no acordo de concessão, que é a convergência em baixa para as taxas aeroportuárias, para além de não cumprirem essa mesma determinação e princípio, ainda para mais, estamos a falar, no caso do Porto Santo, da utilização de uma infraestrutura que está completamente decrépita, que já não responde às necessidades dos passageiros. E por maioria de razão ainda, até porque o atraso na modernização dessas infraestruturas foi assumido que é um atraso exclusivamente da responsabilidade da ANA. Por via desse atraso, já é um atraso dos anos, devia até suspender as taxas praticadas no aeroporto do Porto Santo. Deveria mesmo suspendê-las, porque não há condições, o aeroporto já não tem condições para responder às necessidades. O Sr. Deputado Elvio Sousa não queria deixar de responder à sua questão. E em relação aos custos de transporte, tem toda a razão. Os custos de transporte são elevados, por diversas razões. No caso do transporte marítimo, há que tentar perceber porque é que um operador que funciona no mercado livre pratica os preços que pratica, provavelmente é porque estará só no mercado, e o mercado, ao funcionar desta maneira, chama-se isso monopólio, e, portanto, provavelmente será por causa disso que os preços são tão altos. Porque, em relação aos transportes aéreos, Sr. Deputado, e em relação àquilo que está definido no Orçamento de Estado, Sr. Deputado, não é novidade. O Sr. Deputado tinha isso em relação ao subsídio social de mobilidade, o Governo da República fez letra morta daquilo que estava aprovado. Já concluí. Fez letra morta daquilo que estava aprovado pela Assembleia da República, pela Assembleia Legislativa da Madeira, fez letra morta e inventou, e à socapa promoveu alterações que prejudicam os madeirenses. E em relação às taxas aeroportuárias, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que se passou o mesmo. Ficou plasmado no orçamento, mas já todos nós percebemos que muitas das coisas que são plasmadas no orçamento é letra morta para o Governo do Partido Socialista, não interessa. Fica lá para fazer os números na altura do debate, mas depois não são colocados na prática. E em relação àquilo que aconteceu, obrigado, já terminou, Sr. Deputado,
Sr. Presidente, em relação àquilo que aconteceu relativamente ao aumento das taxas aeroportuárias, Sr. Deputado, o Presidente do Governo não é membro da Comissão Executiva da ANA. O Presidente do Governo Regional não define os destinos e aquilo que a ANA faz. Aquilo que a ANA está a fazer, neste momento, é ir contra o contrato de concessão. E quando se diz que tem que promover a convergência em baixa, ainda por cima aumenta as taxas, está a violar os princípios que estão no contrato de concessão. E por isso mesmo deve vir aqui, tem de vir aqui e nas instâncias indicadas, responder por esse não cumprimento daquilo que está no contrato de concessão. Muito obrigado.